Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vou continuar entrevistando a Silvana, essa psico-oncologista maravilhosa, que tem bastante especialização, depois você lê no post, né, todo o currículo dela. Mas agora a entrevista vai ser sobre pacientes crônicos, seus familiares e os idosos na pandemia. Conta um pouco de como é que tem sido isso, né? A gente conversou um pouco agora sobre todos os entraves que estamos passando. Nós, que não somos idosos, que não estamos com uma doença crônica, como é que está sendo isso pra gente e como que isso chega a essas outras pessoas? Acho que a experiência da pandemia é uma experiência totalmente sem precedentes, portanto a gente não tem nada que nos reporte uma experiência semelhante a essa, né? E isso naturalmente exige da gente respostas de adaptação que ainda estão se processando, né? Então a gente teve uma fase inicial da doença, de muito desconhecimento, de muita desinformação, de situações muito surpreendentes, desfechos muito tristes e trágicos para muitas pessoas. Isso gerou uma preocupação bastante grande da sociedade como um todo, entendendo os riscos, né, que não seguir as recomendações sanitárias implicavam. E naturalmente, ao reconhecer que a doença tinha um desfecho mais desfavorável em pacientes com comorbidades, né, portadores de doenças crônicas e idosos, a preocupação com esse público em si, ela se tornou cada vez mais intensa. Então, trabalhando com pessoas, né, com esse perfil, atendendo a pacientes com doenças crônicas, no meu caso especificamente com pacientes oncológicos, e muitos deles idosos, né, o que a gente observou é o aumento do estresse da família, especialmente, né, com a preocupação em proteger e poupar esse paciente, né, de uma exposição desnecessária, mas também um sofrimento muito grande do paciente pelas privações que foram impostas pela pandemia. Né? Então, ainda que a gente reconheça a necessidade, né, de que se sigam as recomendações sanitárias, né, como o uso da máscara, a higienização das mãos, superfícies, a questão do distanciamento físico. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito é a importância da manutenção da aproximação social e afetiva, que não necessariamente vai se dar pela proximidade física. Né? Então, nesse ponto a gente teve muito a ajuda das tecnologias, né, de imagem, som, que permitem uma manutenção de conexão de familiares e pacientes, né, para que eles se sintam incluídos nesse processo de exclusão, né? Porque de alguma forma, quando você promove o confinamento, você exclui a pessoa, né, de um mundo que ela estava habituada a transitar, né? É uma experiência de luto, né? A gente fala, né, de uma perda de um mundo presumido, de um mundo que a gente conhecia, que tinha como um mundo certo, imutável, né? Que manteria uma continuidade, né, nas suas rotinas e hábitos. E, na verdade, a gente precisa lidar com mudanças muito radicais, muito drásticas, né? De pessoas que, por exemplo, que residem sozinhas, idosos que moram sozinhos, que ficaram distantes de seus familiares, filhos, netos, né? Que muito tempo não encontram, né, seus outros amigos, né? Eu tenho histórias de idosos que, por exemplo, tinham hábitos de encontrar com os amigos na pracinha, para jogar carta, ou para ir no botiquinho, ir no shopping, tomar uma cervejinha, porque tiveram, né, suas vidas completamente modificadas por tudo isso. Né? Então a gente vê aí um estresse coletivo, né, que afeta todos nós, né, também nós profissionais de saúde que estamos diretamente lidando com essa situação, e que precisamos tomar todos os cuidados necessários de modo a proteger essas pessoas de uma exposição maior a esse risco. Então, encontrar o equilíbrio entre promover a proteção dessa população e, ao mesmo tempo, preservar a manutenção dos vínculos é o desafio que fica colocado para quem trabalha com esse grupo especificamente. Né? Então, a gente tem feito muitas intervenções nesse sentido, né? Formas criativas de preservar os laços, né, e ressignificar os modos de contato, né, por telefone, por cartinha, por fotografias, por videochamadas, né, que são as formas mais imediatas, embora haja um excesso, muitas vezes também referido por eles, do uso da tela, que nem sempre é uma coisa que traz algum conforto, mas ainda é o caminho possível, né, de se manter algum grau de proximidade, de manter a continuidade desse contato. É fundamental porque
Por ser uma situação geradora de estresse, a gente precisa pensar no quanto que o estresse também é um fator de risco, né, para o agravamento de determinados quadros crônicos. Então, a gente poder preservar o organismo, né, de um estresse mais agudo é uma forma também de deixar o sistema imune mais atento. Né? Então, poder identificar para cada grupo familiar quais são as suas estratégias no sentido de manter minimamente algum grau de proximidade sem que isso se configure num risco aumentado, né, de contaminação. Sim, porque você comentou, né, porque a pessoa, eu não estou indo visitar fulano porque eu amo, mas aquela pessoa que está ali dentro daquela casa, ela não percebe isso, ela não percebe no sentido de que o coração dela, o sentimento dela é de exclusão, né? Sim, então, é verdade. A gente entendeu, inclusive, que o distanciamento físico não configura o distanciamento afetivo, né? Estar longe fisicamente alguém deve ser interpretado como cuidado. Eu me preocupo com você, né? Eu estou longe porque eu cuido de você, eu estou longe porque eu não quero que você corra algum risco, ou eu não quero ser a pessoa que vai transmitir para você alguma coisa que possa ameaçar a sua vida, né? Então isso é algo que é mudar um pouco o modo de pensar, né? Porque a gente entende que amar é estar perto, né? Então como é que a gente desconstrói esse conceito de que amar é estar da vida, né? Da uma vida inteira a gente entende, e nós somos seres que precisamos de contato, de carinho, de abraço, de toque, especialmente na nossa cultura, que é uma cultura muito intensa, né? Que tem esse hábito de se tocar. Então, como é que desconstrói, né, esse entendimento para se construir um sentido para essa distância, né, de que ela configura, na verdade, uma forma de cuidado, né, e não uma forma de exclusão, né? Então, eu quero que você participe da minha vida por mais tempo possível, eu quero que você não corra o risco de adoecer porque eu fui até a sua casa de visitar. Quantas pessoas que, justamente porque acham que tem que estar perto, foram visitar e levaram a doença, né, e de alguma forma participar do processo, né, de adoecimento do seu familiar. Então, é muito importante lembrar da necessidade, né, de se ressignificar o processo de distanciamento como algo que é da ordem geográfica e não da ordem afetiva. E como que você trabalha isso com aquele paciente que está ali no sentimento da exclusão? Então, a gente, de alguma forma, precisa acessar, né, essa capacidade de enfrentamento dele, que está baseada numa estratégia que ele sempre teve como certa, né? Então, assim, eu só consigo entender que eu sou parte se eu estiver junto, né? Então, se a minha neta não vem me visitar, eu entendo logo, essa neta não me ama, né? Então, mudar o modo de configuração de pensamento, né, de uma pessoa que tem isso já estabelecido, não é uma tarefa fácil, né? Então, o que a gente procura trabalhar é na ampliação e na criatividade, né, dessa relação, de maneira que isso possa ser reconduzido para uma relação que, apesar de geograficamente distante, preserva, né, elementos, memória, história. E aí é muito importante trazer isso, né? Vamos pensar um pouquinho na história da sua vida, né? E a sua relação com essa pessoa, né? Como é que foi que ela fez parte da sua vida até então? Para que ele possa relembrar que aquela distância ela é pontual, mas que historicamente aquela pessoa sempre esteve presente. Então, que isso representa alguma coisa, né? Então, para alguns idosos, né, que tem uma dificuldade maior de compreender isso, você poder remontar a história, fazer ela contar a história. Como é que foi a participação da sua vida no seu neto, por exemplo? Você participou de quê? Você levou para a escola, né? Você cuidou quando a mãe ia trabalhar? Então, poder acessar essa memória é o que faz ele lembrar que, peraí, eu fiz parte da vida dele, sempre fiz, e neste momento específico da história, eu preciso estar mais distante, né? Então, essa é, talvez, a forma mais concreta que a gente tem de trabalhar com as pessoas que têm mais dificuldade de aceitar esse processo, essa distância. Né? E como você disse, não é um novo normal ainda, é um momento da indefinido, né? Na verdade, o novo normal foi um termo que começou no ano passado, né, no início da pandemia, quando a gente estava se havendo ainda com as mudanças, né, na rotina e tal. Mas eu acho que é um termo que não pega, porque a gente tem a expectativa de que essa pandemia acabe.
né? É o que todos nós almejamos, né? Sim. Intensamente. Não, eu creio que por detrás dessa terminologia, dessa expressão, o que eu acho que a gente precisa pensar é quais são as nossas possibilidades de estabelecer novas formas de se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe pra gente sentimentos muito genuínos, né? Que falam das perdas que a gente tem vivenciado, né? A gente está vivendo uma experiência de luto coletivo, de perdas muito significativas, tem famílias que perderam muitos membros, Sim. né? Então a gente tem aí para cada pessoa, a gente tem em torno de 5 a 10 pessoas enlutadas, né? Para cada pessoa que morre, tem 5 a 10 pessoas enlutadas. Então, se a gente pensar no total das pessoas que morreram, né? A gente tem uma sociedade enlutada, mundialmente falando. Sim. Né? Fora as pessoas que faleceram de outras doenças. De outras O mundo não doenças. para, de um acidente de carro, Sim, né? exatamente. Então, assim, a gente entende que a gente teme, na verdade, que ainda depois da pandemia outras situações possam desdobrar, especialmente quando se trata da questão da saúde mental da população, né? Sim. E especialmente essa população que está mais fragilizada por estar lidando com uma doença grave, uma doença que requer cuidados mais especiais. Então, a gente ainda não tem uma resposta muito pronta, né, sobre o que ainda vai vigorar, o que vai prevalecer do que nos aguarda. Mas a gente tem que tratar do momento presente, que é o que a gente tem à mão. Que é o que a gente Que tem. é o que a gente pode minimamente manejar. A gente tem uma ilusão de controle que acho que com a pandemia a gente teve que desconstruir, entender claramente que ela só existe na nossa cabeça, né? Sim. Na verdade, a realidade que a gente tem é o momento presente, é o que a gente pode oferecer agora, o que a gente pode fazer no dia de hoje, que é o que realmente vai trazer algum benefício, né, para o dia seguinte e assim sucessivamente, né? Essa é a expectativa. Então, acho que a gente não pode afirmar que tem um novo normal. Acho que talvez a gente tenha uma sociedade que se obrigue a repensar, né, o seu comportamento em vários aspectos, né? A gente tem pessoas que não modificaram o comportamento, pelo contrário, potencializaram comportamentos assim surpreendentemente negativos, né? Então, e tem pessoas que foram extremamente tocadas por esse momento, então se tornando pessoas melhores. Então, acho que a gente vai ver isso, uma sociedade que foi transformada por uma situação inesperada, mas eu acho que não há uma mudança radical. Eu acho que existe quem de um potencial de ser de lidar com situação adversa de maneira mais construtiva, se tornou alguém mais forte, e quem tem mais dificuldade de lidar com isso se tornou mais frágil. Sim. E a gente vai ter que lidar com essa sociedade depois de tudo isso, quando tudo isso passar, né? É isso, né? Que a gente passe mais forte, mais íntegro, mais inteligente, né? Sim, e que os pacientes, as pessoas que estão vivenciando, né, todo esse processo, compreendam que o excesso de cuidado, né, muitas vezes pode se configurar numa perda provisória, né, mas com a intenção de que algo maior possa ser recuperado e vivenciado depois de tudo isso. Muito bem, muito boas palavras. Muito obrigada. Nada, Vivi. Obrigada pela oportunidade. Prazerão. Beijo. Tchau, gente.